Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o guia dos filhos de Deus, venha sobre todos os que participam desta live. E através deles, venha se estender para os seus familiares, seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, na escola, até mesmo para aquelas pessoas adversárias, que todos, literalmente todas as pessoas cristãs e não cristãs sejam conduzidas pelo Espírito Santo. Porque sem ele não há cristianismo. É isso aí. Sem ele não há cristão. A pessoa pode até acreditar na história de Jesus, mas sem o Espírito Santo, ela não vai conseguir crer em Jesus. E nós vemos isso, amiga e amigo. O exemplo mais simples, fácil de se entender isso, é na vida de Abraão. Não é que Abraão tivesse o Espírito Santo, não. O batismo, o selo, a descida da última glória, a glória da última casa, melhor dizendo, é o Espírito Santo. E ele só veio depois que Jesus subiu aos céus. É o que Jesus disse: quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Então ele veio já, o Espírito Santo já veio. E o que nós temos feito? Nós temos falado, ensinado, procurado levar as pessoas a essa consciência. O Espírito Santo está disponível para todas as pessoas, desde que estas pessoas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo, o Filho dele. Claro, como é que você pode receber o Espírito Santo se você não tem o Filho de Deus? O que justifica, o que faz você limpo para que o Espírito Santo possa habitar. Bem, mas Abraão, como estávamos falando, é um exemplo da separação entre a luz e as trevas, entre Deus e os ídolos. Abraão mostra isso claramente, porque nós já falamos que está escrito, Abraão era idólatra, ele adorava os ídolos, até que ele ouviu a voz de Deus. E então ele se rendeu a essa voz. Ele creu nessa voz. Creu porque obedeceu. Essa é a fé inteligente. A fé inteligente, a fé cristã pura é essa. Você crê e obedece a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você crê e obedece a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quer dizer, quem crê na verdade de Jesus, que é Jesus, anda na verdade, vive na verdade, luta pela verdade, que é a justiça de Deus. Então, quando a pessoa se rende, se converte ao Senhor Jesus, ela tem o direito, o privilégio, e eu vou além, eu vou dizer, ela tem o dever de receber o Espírito de Jesus, porque ele prometeu.
E se ela não recebe o Espírito Santo, é porque alguma coisa a tem impedido a isso. Por quê, ô bispo? Eu quero o Espírito Santo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, papapá, tudo bem. Mas, minha amiga, meu amigo, às vezes você apresenta para Deus uma oferta física. Você apresenta o seu corpo, mas você não apresenta a sua alma, seu coração, suas vontades, suas cobiças, seus sonhos pessoais. Então, você entrega, fisicamente você entregou tudinho, você foi no altar, o seu corpo, se pôs lá no altar. Ó, meu Deus, está aqui a minha vida, está aqui o meu ser, seja feita a tua vontade na minha vida. Só que lá no fundilho do seu coração existe um resquício de sonhos pessoais, de vontades pessoais. E aí, realmente, não vem o Espírito Santo. E você deve ter notado os testemunhos que nós temos postados diariamente. Você vê que as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo foram pessoas que se despojaram, não apenas fisicamente, mas dentro do seu coração, a sua vontade, seu coração. O coração, nós falamos, é rebelde, é cruel. O coração é enganador. Então, a gente não pode confiar no coração. Se a gente não pode confiar no coração, então pega o coração, coloca no altar. Ó, meu Deus, está aqui o meu coração, está aqui a minha alma, está aqui a minha vida por inteiro, os meus sonhos, porque os sonhos ficam no coração. Os desejos surgem no coração. Aliás, tudo que é ruim sai de onde? Do coração. Jesus disse isso. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você coloca o seu coração, que simboliza a sua vontade, os seus desejos, suas cobiças, aí sim, você está negando as trevas, você está negando aos ídolos e se entregando ao Deus vivo. Foi isso que Abraão fez. Ele creu. E porque ele creu, quer dizer, ele obedeceu. Porque ele creu, ele obedeceu. Nós falamos isso ontem. Ora, está escrito isso. Porque ele creu, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, então Deus fez dele numerosas nações. Mas a mais importante nação que Deus fez através de Abraão foi a nação cristã, aquela que foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo quando veio ao mundo. Então, minha amiga e meu amigo, é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo sem entregar todo o seu coração, quer dizer, todas as suas vaidades, suas cobiças, seus sonhos pessoais, ou o seu mundinho. Se não for assim, é tudo por tudo. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, não há medida. Quando o Espírito Santo desce, é Deus que desce sobre a pessoa e passa a viver nela. Está aqui escrito. Isso é forte demais. O apóstolo Paulo fala: que consenso tem, ou que combinação tem, que compatibilidade tem o templo de Deus, referindo-se à pessoa, referindo-se a você, a mim, a todos os que são o templo de Deus, porque o templo de Deus é habitado pelo próprio Deus.
se não for habitado pelo Espírito Santo, não é templo de Deus. Então ele diz assim, que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos? Quer dizer, com os desejos, vontades, com o amor a isso, aquilo, a dedicação a fulano, beltrano. Às vezes, o seu ídolo é a sua família. Eu tinha um ídolo antes de conhecer Jesus, que era a mamãe. Eu tinha mamãe como a primeira pessoa na minha vida. Sempre que eu chegava em casa, da escola, da rua, do trabalho, se a mamãe não estivesse, eu ia perguntar, onde é que está a mamãe? Cadê a mamãe? Eu perguntava, cadê a mamãe? Ah, não, está lá na cozinha. Então eu ia lá. A mamãe era o motivo da minha idolatria. Até que conheci Jesus, ela ficou de lado. Ela ficou em segundo plano. E quando eu conheci a Esther, a mamãe ficou em terceiro plano. Claro, lógico. Agora, a Esther viria substituí-la para cuidar de mim. Então, obviamente, como diz o ditado popular, galo canta onde janta, né? Onde janta, canta. E assim é a situação. Nós, quando queremos receber o Espírito Santo, nós nos despojamos das nossas vontades, porque você vai ter que deixar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. E isso com um coração cheio de amargura, ou um coração egoísta, ou um coração idólatra, ou um coração nas coisas desse mundo, ou no mundo, não tem como haver compatibilidade entre os ídolos e Deus, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Não há compatibilidade, nenhuma, zero. Então, quando a pessoa realmente entrega o centro dos seus desejos, das suas vontades, cobiças, sonhos pessoais, quando ela coloca o centro, que é o coração, que é a sua alma, pronto. Aí sim, o Espírito Santo vem, que é o guia dos filhos de Deus. Ele diz assim, porque vós sois o templo de Deus vivente, quer dizer, Deus vive dentro daqueles que o têm dentro de si, que é o Espírito Santo. Lembra que falamos ainda na semana passada sobre a glória da última casa? Que é essa última casa? Essa última casa sou eu, você, cada um de nós que tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é a última casa, por isso não tem paz, por isso não é feliz, por isso nunca, jamais, em tempo algum, realiza os seus sonhos, conquista uma coisa, mas deseja outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e fica naquela corrida atrás do vento. Mas quando a pessoa é templo de Deus, aí sim, ela fica sossegada, seu coração fica em paz, porque então ela está completa, porque o Espírito de Deus habita nela. Abraão é um exemplo, é um testemunho clássico entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, aqueles que são de Deus e aqueles que são de Belial ou idólatras. Então, quando você lê a história de Abraão, nós estamos trabalhando sobre isso, nós estamos escrevendo um novo livro sobre Abraão. Há um livro aí nosso sobre isso, mas agora a visão é muito, infinitamente maior. E eu queria que você entendesse isso. Abraão é um tipo de Jesus.
De Abraão nasceu a nação de Israel e de Israel nasceu o Filho de Deus. Abraão é um tipo de Jesus. Jesus veio ao mundo, nasceu de Maria, com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre ela, e nasceu a nação santa, a nação cristã, a nação de Deus. E essa nação, que é o templo do Deus vivente, está aí no mundo para levar as pessoas que vivem como Abraão vivia, que era idólatra, para que as pessoas possam ver a luz nelas e começarem uma vida nova, que foi o que aconteceu conosco. Então, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: porque vós sois o templo de Deus. Ou melhor, vós sois o templo do Deus vivente. Você, amiga, amigo, mesmo que não tenha recebido o Espírito Santo, mesmo que você ainda continue vivendo na incredulidade, ainda assim você é o templo. Só que o Espírito de Deus não está vivendo dentro de você. Ele está esperando você decidir o que vai fazer com o seu coração, com a sua vontade. Você vai deixar a sua vontade para fazer a vontade dele? Então ele vai vir. Senão, você vai ficar só. Mas quem recebe o Espírito Santo é o templo do Deus vivente. Como Deus mesmo disse: neles habitarei. Quer dizer, nos que são templos do Deus vivente, os que têm o Espírito Santo, diz: neles habitarei. Então Deus habita no templo que tem o Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito Santo não é templo de Deus, do Deus vivente. Por isso não tem paz, por isso vive irrequieta, a pessoa fica, enfim, aquela pessoa ansiosa, um monte de coisa, infelizmente. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna o templo, a segunda casa, a última casa, não tem segunda, é a última casa, tem a primeira e a última casa. Ela é, a glória de Deus está dentro dela. Neles habitarei e entre eles andarei. Que maravilha, isso é muito forte. Quer dizer que não importa as circunstâncias, lutas, dificuldades que nós enfrentamos, todo dia tribulação, qualquer problema, e nós enfrentamos problemas e mais problemas e mais problemas, todos nós. Mas quem tem o Espírito Santo tem o consolo, o conforto de que não está sozinho, que o Senhor Jesus está dentro do seu barquinho, que é o seu ser, dirigindo, conduzindo, permitindo certas situações para a gente aprender. Ele está ali, o Espírito Santo. O Deus vivente está dentro daquela criatura. Neles habitarei e entre eles andarei. Isso é muito forte. E eu, diz o Senhor, eu serei o seu Deus, quer dizer, o único que é digno de toda adoração, louvor, honra, glória. O único que é digno de honra. O único que é digno de toda a glória. Não existe ninguém que possa ocupar o primeiro lugar na sua vida, minha amiga, senão o próprio Deus. Ele tem que ser o primeiro. Primeiro do que família, primeiro do que reputação, enfim, tudo. Você sabe o que é que eu estou a falar. Eu serei o seu Deus, quer dizer, o que será louvado, adorado. E eles
serão o meu povo. Então, as lutas que nós enfrentamos, tribulações, aborrecimentos, mas Deus está com a gente. Ele não vai sair, não vai subir, não. Ele desce e faz morada dentro daqueles que o têm. O que eu vou fazer, bispo? O que o senhor sugere que eu faça? Qual é a minha atitude que eu devo tomar? Bom, você já sabe. Pega o seu coração, que é o centro das suas vontades, coloque-o no altar, como oferta viva, como sacrifício vivo para Deus. Se verdadeiramente você coloca o seu coração no altar, verdadeiramente, automaticamente, mas imediatamente você recebe o Espírito Santo, porque Deus quer isso. Ele quer mais, muito mais, infinitamente mais, fazer morada em você do que você necessita. Ele quer muito mais. Mas ele não pode entrar dentro de você sem a sua devida permissão, porque é um casamento. Ninguém casa assim por obrigação, por imposição, não. A pessoa casa porque concorda com a outra pessoa, não é assim? Não é? Você, quando casou, você concordou com o seu marido, com a sua esposa, não foi assim? Foi assim que nós casamos. Nós empenhamos nossa palavra um com o outro, não foi isso? Fizemos juramentos lá no altar, não foi isso? Pois bem, quando Deus desce, ele desce porque a pessoa concordou com ele, aceitou, está aqui a minha vida. Faça de mim a tua vontade. Eis aqui o meu corpo para ser morada do Altíssimo. E Deus desce. Mas não adianta você apenas falar, não adianta você apenas pensar, não adianta você apenas subir no altar e se ajoelhar e colocar o rosto no chão. Não. Tem que haver pureza, sinceridade, tem que haver transparência. Ó, eu quero, toma a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Deus, o primeiro na minha vida. Daí a razão dos dízimos, né? Os dízimos refletem justamente isso, que Deus é o primeiro na vida dos dizimistas. Bem, nós estamos lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que eu vou deixar registrado aí no Instagram e no Telegram também. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, se Ele assim o permitir. Graças a Deus.